Olá, eu sou Beatriz Arruda e estou aqui no canal da R2IBF para falar sobre o 18-fluor-alumínio-nota-octreotide, suas indicações e interpretação. Sou médica nuclear e mestre em Oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer e médica nuclear na São Carlos Saúde Oncológica e no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O octreotide é um octapeptídeo desenvolvido em 1982 com uma potência de até 20 vezes maior do que a somatostatina nativa in vitro e in vivo, com capacidade de inibir o hormônio do crescimento. Os análogos da somatostatina de cadeia curta, como o octreotide, se ligam ao subtipo de receptor de somatostatina 2 com alta afinidade, aos subtipos 3 e 5 com afinidade intermediária e aos subtipos 1 e 4 com pouca ou nenhuma afinidade. Essa tabela foi extraída de uma publicação da NANETS de 2018 para os possíveis cenários clínicos nos quais o uso de PET com análogos da somatostatina seria apropriado. Seriam esses cenários: no estadiamento inicial, após o diagnóstico histológico de TNE, na localização de sítio primário em paciente com doença metastática, mas com primário desconhecido, e na seleção de pacientes para terapia radionuclídica. Outros cenários adequados são o estadiamento antes de uma cirurgia planejada, na avaliação de massas sugestivas de TNE que não sejam acessíveis por endoscopia ou por biópsia percutânea, no monitoramento de tumor neuroendócrino, que é visto predominantemente no PET, receptor de somatostatina, e ainda na avaliação de pacientes com evidências bioquímicas e sintomas de TNE, sem evidências em exames de imagens convencionais e sem um diagnóstico histológico prévio de TNE, no reestadiamento com evidências clínicas ou laboratoriais de progressão de doença, em exames de imagens convencionais e uma nova lesão indeterminada em exames convencionais sem evidências claras de progressão de doença. Os tipos de tumores visualizados nesse tipo de PET-CT são aqueles tumores que têm alta expressão de receptores de somatostatina nas suas membranas celulares. São eles os TNEs gastroenteropancreáticos, tumores do sistema simpatoadrenal, como feocromocitoma e paraganglioma, carcinoma medular da tireoide, adenoma hipofisário, meduloblastoma, carcinoma de células de Merkel, câncer de pulmão pequenas células, meningioma e tumor indutor de osteomalácia. Temos que ter atenção também, porque outros tumores também têm expressão de somatostatina nas suas membranas celulares, só que em uma baixa expressão. São eles o carcinoma de mama, melanoma, linfoma, carcinoma de próstata, câncer de pulmão não pequenas células, sarcomas, carcinoma de células renais, carcinoma diferenciado de tireoide, astrocitoma e ependimoma. Ao longo do tempo, a imagem de receptores de somatostatina vem evoluindo. O atual padrão ouro é o PET-CT com galho 68 DOTA análogos da somatostatina, DOTA-TAT, DOTA-TOC e DOTA-NOC. Mas, desde agosto de 2022, a R2IBF disponibiliza no mercado brasileiro o 18-fluor-alumínio-nota-octreotide, um novo radiofármaco para estudos de PET-CT, visando avaliar a presença de tumores com receptores de somatostatina. Essa é a imagem MIP do primeiro paciente do Brasil a realizar esse estudo. Ele é participante de um estudo clínico da R2IBF em parceria com o Instituto Nacional do Câncer. Para facilitar, a gente vai chamar aqui o 18-fluor-alumínio-nota-octreotide de fluorooctrio. E qual a diferença entre esses dois radiofármacos? Bem, o galho 68 DOTA análogos é produzido de forma descentralizada em gerador de germânio galho 68 com kits na própria clínica ou hospital, mas enfrenta grandes barreiras econômicas, regulatórias, de importação, tendo ainda que se levar em conta o volume de pacientes, visto que os tumores neuroendócrinos são relativamente raros,
e o rendimento do gerador, que vai reduzindo ao longo do tempo. Já o fluoroóctrio é produzido de forma centralizada e então distribuído para as unidades que vão realizar o estudo, seguindo as boas práticas de fabricação, o que permite um maior rendimento e demanda uma infraestrutura mais simples de radiofarmácia na própria clínica ou hospital. Isso leva a uma maior disponibilidade comercial e uma melhor adequabilidade da agenda e de marcação. As diferenças físicas entre os dois isótopos levam a algumas tênues diferenças nas imagens adquiridas. Pela sua menor energia, as imagens com flúor têm maior resolução espacial, e o maior alcance do galho 68 pode levar à formação de artefatos, como captação fantasma. Esse estudo pré-clínico com camundongos mostrou uma alta captação tumor específica mediada por receptor. Ele comparou a intensidade de captação tumoral após injeção apenas do fluoróctrio com a intensidade de captação após injeção do fluoróctrio e de análogo da somatostatina não radiomarcado, e observou uma redução da intensidade de captação quando era injetado o análogo não radiomarcado. Isso denotou que a captação era mediada por receptor. Esse estudo também mostrou que é um composto estável in vivo, pois apenas peptídeo radiomarcado foi encontrado na urina dos camundongos, nenhum fluoreto livre foi encontrado. E esse achado foi confirmado in vitro. Após incubarem o fluoróctrio em soro humano a 37 graus por 4 horas, não foi encontrado nenhum fluoreto de alumínio livre. Os estudos clínicos de PET com fluoróctrio em voluntários saudáveis mostraram um padrão fisiológico habitual de captação de estudos de medicina nuclear para receptores de somatostatina, com a captação mais intensa no baço, mas também captando na hipófise, adrenais, tireoide, processo uncinado do pâncreas, além da excreção nos rins e bexiga. Lembrando que em estudos com octreotide, a vesícula biliar é mais comumente observada também como um sítio de captação fisiológica. Nesses estudos, o fluoróctrio se mostrou um radiofármaco seguro, bem tolerado, com dosimetria, biodistribuição e cinética favoráveis. Esse é o segundo paciente que realizou o exame no Brasil, também participante do nosso estudo clínico, no qual não foram observadas áreas anômalas de captação do radiofármaco, apenas áreas fisiológicas, a captação na hipófise, na tireoide, uma intensa captação no baço, nas adrenais, além da excreção renal e o acúmulo do radiofármaco na bexiga. A heterogeneidade dos DNEs pode ser avaliada in vivo em estudos PET. Long e colaboradores mostraram que o fluoróctrio também é capaz de demonstrar o efeito flip-flop. Algumas lesões que foram positivas no estudo com o fluoróctrio não foram positivas no estudo com PET-CT com FDG e o vice-versa. Algumas lesões captaram FDG e não captaram no fluoróctrio. Como a gente pode ver aqui nas setas vermelhas, são as lesões que foram positivas no FDG apenas, e aqui no fluoróctrio, as setas brancas, as lesões que foram positivas apenas no fluoróctrio. Mas, além disso, algumas lesões foram concordantes, são as lesões apontadas aqui nas setas em azul. Foram positivas tanto no fluoroctreotide quanto no FDG. Nessas lesões concordantes, o SUV máximo foi maior no estudo com o fluoroctreotide, provavelmente pela amostra de pacientes que era predominantemente de tumores neuroendócrinos bem diferenciados. Então, têm sido publicados cada vez mais estudos com uma casuística cada vez maior, comparando o atual padrão ouro, o PET com galho 68 dotatate, com o PET com alumínio 18 fluor nota octreotide, o nosso fluoróctrio. Essa é uma imagem do primeiro estudo publicado comparando os dois radiofármacos. É um paciente do sexo masculino de 53 anos com diagnóstico de TNE de reto.
e as imagens do fluoroctrio PET foram adquiridas 2 horas após a injeção de 374 megabecquerel de 18-fluoalumínio notoctreotide e mostram uma alta razão tumor background, uma alta captação tumoral. Além disso, múltiplas pequenas lesões tiveram maior contraste no fluoroctrio PET e não foi observado fluoreto livre in vivo. Esse estudo, com 18 pacientes que fizeram os 2 exames, o fluoroctrio PET foi adquirido 40 a 60 minutos após a injeção, e apesar de o fluoroctreotide ter encontrado mais lesões do que o atual padrão ouro, então o fluoroctrio teve uma sensibilidade de 96% e o galho 68 dotatate uma sensibilidade de 92%, essa diferença não teve valor estatístico. Mas também foi observada uma marcação tumoral favorável e maior contraste em lesões menores, principalmente em lesões hepáticas. Esse é outro estudo comparando os 2 radiofármacos com 20 pacientes com neoplasia neuroendócrina. O fluoroctreotide mostrou uma biodistribuição favorável, com captação fisiológica igual ou até menor do que as observadas no galho 68 dotatate. Também nesse estudo, o fluoroctrio detectou mais lesões hepáticas por apresentar uma maior razão lesão fígado, com taxa de detecção semelhante dos outros órgãos. Então, ainda naquele mesmo estudo do slide anterior, com os 20 pacientes com neoplasia neuroendócrina, tanto o fluoroctrio PET quanto o galho 68 dotatate mostraram-se métodos altamente sensíveis e sem diferenças na eficácia diagnóstica em geral. No entanto, o fluoroctreotide detectou mais lesões que o galho 68, especialmente no fígado e em lesões nodais, como a gente pode observar aqui nessa tabela, essas com diferença estatística significativa. Bom, esse é o estudo mais novo, mais recém-publicado, foi apresentado pela equipe da Bélgica e tem a maior casuística na comparação entre o fluoroctrio PET e o galho 68 dotatate e dotanoc. Foram 75 pacientes que fizeram os 2 exames. As imagens com fluoroctrio PET foram adquiridas 2 horas após a injeção de 4 megabecquerel por quilo de fluoalumínio notoctreotide. Esse estudo foi bastante importante, pois mostrou a não inferioridade do fluoroctrio PET em relação ao atual padrão ouro. Então, no total, foram 4.709 lesões detectadas, sendo que 3.454 lesões foram detectadas com galho 68 e 4.278 com o fluoroctreotide. O fluoroctrio PET mostrou uma menor captação de background no fígado saudável, em ossos e em partes moles. Ainda nesse estudo recém-publicado, o fluoroctrio PET teve uma razão tumor background significativamente maior do que o galho 68, com P de 0,001. E a dose efetiva por atividade administrada é similar entre os 2 radiofármacos. Esse estudo, então, conseguiu alcançar o seu objetivo primário, que era demonstrar a não inferioridade ao atual padrão ouro, validando, então, o fluoroctrio PET para a prática clínica. Aqui a gente consegue ver uma imagem desse estudo, nas quais várias lesões hepáticas não foram vistas no galho 68 dotatate e foram melhor delimitadas no estudo com fluoroctrio PET. Então, como o galho 68 dotatate e o galho 68 dotatoc são considerados equivalentes na prática clínica, os autores acreditam que a variabilidade do fluoroctrio PET também terá uma relevância limitada para a implementação do seu uso na prática clínica, sendo provável que o fluoroctrio PET e o galho dotatate dotanoc possam ser usados de forma intercambiável sem impacto clínico. E uma população que poderá se beneficiar do fluoroctrio PET
são aqueles pacientes com doença hepática exclusiva, candidatos a terapias dirigidas ao fígado. Bem, e para o teranóstico? A gente sabe que o composto ideal é aquele composto idêntico, tanto para o diagnóstico quanto para a terapia, ou os pares ideais, que vão diferir apenas pelo metal radioquelado, que seriam, por exemplo, o iodo 131 para cintilografia e radioiodoterapia, e o galho 68 dotatate com o seu par perfeito, o lutécio 177 dotatate. Bem, e o 18-fluoalumínio nota-octreotide? Será que a gente vai poder usar para teranóstico com o lutécio dotatate? Bem, a gente tem que levar em consideração que já vêm sendo utilizados outros fármacos na parte diagnóstica do teranóstico dos TNS. Então, a gente lembra que o início do teranóstico TNE foi com a cintilografia com índio 111 marcada ligada ao octreotide, que tem uma forte expressão pelo receptor do subtipo 2, como a gente viu no início da apresentação. Mas também o galho 68 DOTA-TOC e o galho 68 DOTA-NOC, que tem afinidade por outros receptores, além do subtipo 2, são usados também na prática clínica para o teranóstico. E essa abrangência dos métodos diagnósticos, dos radiofármacos diagnósticos, tem sido vista também na evolução do teranóstico para a próstata com o PSMA. Então, o par inicial do lutécio PSMA 617 foi o PSMA 11 com galho 68, mas já está previsto em guideline do NCCN o diagnóstico para teranóstico, né, avaliação de candidatura à terapia radionuclídica com PSMA ligado a flúor também. Então, esse artigo da Theranostics coloca que o principal prejuízo na diversificação desses radiofármacos para diagnóstico seria na dosimetria, mas que, como a predição de desfechos clínicos pelos estudos de PET tem se mostrado difícil e provavelmente não vão contribuir significativamente para o prognóstico, o critério mais importante que a gente pode extrair dos estudos de PET para planejamento terapêutico é a presença de expressão do receptor-alvo. Então, dessa forma, ele coloca que qualquer fármaco diagnóstico com propriedades farmacocinéticas adequadas, assim como com uma alta afinidade tumoral e seletividade para o mesmo alvo que o componente terapêutico, possa ser usado para isso. Dessa forma, os autores esperam que os fármacos de somatostatina marcados com flúor sejam comparados e sejam adequados para teranóstico. E que o desenvolvimento desses análogos da somatostatina marcados com flúor vão trazer o benefício para o paciente, já que vai reduzir custos e aumentar a disponibilidade, né, desse exame, beneficiando cada vez mais pacientes dessa abordagem teranóstica para os tratamentos dos TNS. Então, como captações em sítios fisiológicos e patológicos podem mudar em pacientes que fazem uso de análogos da somatostatina frios, sejam eles de longa ou curta duração, deve-se atentar para o devido intervalo quando for realizar o agendamento do paciente, né? Se for um octreotide de curta duração, um análogo de curta duração, suspender de 12 a 24 horas antes do exame, e se for um análogo de longa duração, deve-se agendar o exame para a semana anterior à administração da dose do análogo. Também deve-se continuar utilizando o score de Crane, né, que foi desenvolvido para a cintilografia com octreotide, marcada com índio 111, mas é recomendado pelos autores internacionais continuar utilizando esse score também nos estudos de PET.
É um score visual para gradação da captação patológica, no qual a gente compara a intensidade de captação com o fígado ou com o baço também. Então, trazendo de novo aquele primeiro paciente que fez o estudo no Brasil, um tumor neuroendócrino com múltiplas metástases hepáticas, de um tumor neuroendócrino bem diferenciado, a gente vê as incontáveis lesões hepáticas, tanto na imagem SPECT, na imagem MIP e na fusão aqui com a tomografia computadorizada. Além dessas áreas, a gente viu outra área focal aqui na raiz do mesentério, com uma captação forte, tá aqui na imagem da fusão, e uma tênue captação um pouquinho abaixo dessa captação aqui da raiz do mesentério, um pouco mais discreta, mas ainda assim visível. Então, o estudo da parceria do INCA com a R2IBF está comparando o fluoroctrio PET com a cintilografia com o índio 111 marcada com octreotide. Então, aquele mesmo paciente faz uma cintilografia e o PET com octreotide. Então, esse paciente que a gente viu agora por último, a gente consegue delimitar as lesões hepáticas, mas as outras lesões não são vistas, inclusive nas imagens em SPECT, né? A gente vê apenas as áreas de lesões focais no parênquima hepático, mostrando já uma sensibilidade maior do que o octreoscan. Bem, para finalizar, eu vou falar um pouco dos pitfalls nas imagens de receptor de somatostatina. Então, essas imagens, esses pitfalls podem ser gerados por artefatos na imagem, seja de movimentação respiratória ou de movimentação do paciente. Os pitfalls podem ser ainda classificados em falso negativos por uma desdiferenciação tumoral ou pela heterogeneidade tumoral, como o efeito flip-flop. Os pitfalls podem ser classificados ainda em falsos positivos, mas como fisiológicos, como no processo uncinado do pâncreas, baço acessório ou esplenose, na hipertrofia de ilhotas pancreáticas, ginecomastia e nos gânglios estrelados cervicais. Então, esse caso aqui ilustrativo é um caso de esplenose num paciente que tinha sido submetido a uma pancreatectomia e esplenectomia e evoluiu com essa lesão nodular que não captava muito no PET com FDG e captava bastante no PET com análogo da somatostatina. E a cintilografia depois confirmou se tratar de um tecido esplênico, né, de esplenose. Há ainda os falsos positivos osteoblásticos ou ósseos, como osteófitos, captação em nódulos de Small, em fraturas, em doenças metabólicas ósseas, como doença de Paget, captação nas placas de crescimento ósseo e em hemangiomas ósseos, como essa captação muito tênue que é vista aqui nessa imagem ilustrativa. Outros falsos positivos são inflamações ativas, como linfonodos reacionais, áreas actínicas pós-radioterapia, placas escleróticas, doenças inflamatórias como sarcoidose e tuberculose, que é esse caso aqui da imagem ilustrativa de cima, em prostatite, e esse caso que eu trouxe aqui embaixo para ilustrar, na imagem de baixo, é uma área de inflamação após uma lobectomia de um paciente que ficou com essa captação residual junto a fios cirúrgicos. Obrigada a todos pela atenção. Eu gostaria de agradecer a R2IBF pelo convite para fazer esse vídeo para o canal e pela parceria com o INCA, né? Essa parceria R2IBF e INCA. Esse é o meu contato, é o meu e-mail, fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer discussão de casos e obrigada a todos mais uma vez.